Há livros que nascem de gabinete, outros nascem do vale, este nasceu dos dois. O vale da decisão é o lugar onde a fé deixa de ser apenas recebida e passa a ser examinada, onde a consciência já não tolera respostas apressadas, onde a mente pede coerência e o coração pede verdade. Nesse lugar, muitos foram ensinados a suspeitar da razão como se pensar fosse risco espiritual. No entanto, a tradição cristã clássica jamais colocou a fé e a razão como inimigas. Agostinho de Hipona expressou essa harmonia ao afirmar que a fé conduz ao entendimento e o entendimento robustece a fé. Anselmo de Cantuária descreveu a fé como fides quaerens intellectum, fé que busca entendimento. Tomás de Aquino consolidou que a graça não destrói a razão, antes a aperfeiçoa. Se Deus é o autor da revelação e da razão, não pode haver contradição real entre ambas. Esse livro é um convite a essa reconciliação. Não escolher entre crer e compreender, mas crer compreendendo e compreender crendo, sob o senhorio de Jesus Cristo. Esse livro não começa aqui. Ele é continuação de um processo. No primeiro volume da coleção A Dor de um Pastor e o Peso da Verdade, o foco esteve na experiência da dor, a dor que percebe, de enfrentar e de suportar o peso da verdade quando ela começa a se revelar. Ali o conflito ainda estava em fase inicial. Era a tensão entre aquilo que foi vivido por anos e aquilo que começava a ser percebido de forma diferente. Era a dor de quem começa a enxergar, mas ainda não compreende totalmente o que está vendo. Esse segundo volume avança. Se no primeiro o leitor foi introduzido à dor, nesse ele é conduzido ao confronto. Aqui a questão não é apenas sentir, é entender. É mais do que entender, é lidar com implicações do entendimento. O foco desse livro está em um ponto específico e decisivo: o conflito entre fé e razão. Não no sentido filosófico abstrato, mas no nível real da experiência espiritual. O momento em que a pessoa percebe que aquilo que crê já não se sustenta da mesma forma diante daquilo que começa a compreender. E isso gera um impacto inevitável, porque a fé, quando não encontra coerência, entra em tensão. E a razão, quando encontra inconsistência, começa a questionar. Nesse cenário, muitos são ensinados a escolher um lado, ou crer ou não pensar. Mas essa não é a proposta bíblica. A fé cristã histórica nunca foi construída sobre a rejeição da razão. Ela sempre reconheceu que a razão, quando corretamente orientada, serve à verdade. Por isso, esse livro não é um convite à dúvida, um convite ao exame. Não é um convite ao abandono da fé, é um convite à sua purificação. Aqui o leitor será conduzido por um caminho que começa na tensão, passa pelo medo, enfrenta o conflito e chega à decisão. Não como teoria, mas como processo. Um processo que envolve mente, consciência e fé. Se o primeiro volume mostrou que a dor da verdade é real, esse mostra que ela também é necessária. Porque sem confronto não há clareza. Sem clareza não há decisão. Introdução. O vale da decisão não é geográfico, é existencial. Ele começa quando a consciência percebe
que não pode mais sustentar certezas herdadas sem exame. Em certos ambientes, questionar é visto como fraqueza, pensar como um risco. Porém, a Escritura não promove ignorância piedosa, mas conhecimento de Deus, conforme podemos ver em Oséias, capítulo 6, versículo 6, e no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. A fé bíblica é supra-empírica, ultrapassa o que vemos, mas não é irracional, não contradiz a verdade. Por isso, não teme exame. Fortalece-se nele. Esse livro não elimina todas as perguntas, mas ordena o processo, tensão, exame, coerência e decisão. Capítulo 1. O início da tensão. Toda crise profunda começa em silêncio. Algo deixa de encaixar. Não é rejeição imediata, é desconforto crescente. A pessoa tenta manter o ritmo, orar mais, repetir o que sempre funcionou. Ainda assim, certas respostas já não satisfazem. É crucial afirmar: nem toda inquietação é rebeldia. Às vezes é a consciência despertando. Romanos 2,15. Confundimos paz com ausência de perguntas, quando muitas das vezes é apenas ausência de reflexão. O início da tensão é o momento em que a repetição perde força e a consciência pede verdade. Entre a voz e o sentido. O medo de questionar. Depois da tensão vem o medo. Não apenas psicológico, mas espiritualizado. Medo de errar diante de Deus. Medo de perder tudo. Esse medo é aprendido. Questionar passa a ser visto como desvio. Mas é necessário corrigir. Questionar não é rejeitar. Perguntar não é abandonar. Uma fé nunca examinada é vulnerável. Uma fé que atravessa perguntas com verdade se fortalece. O medo de questionar não protege a fé, protege o sistema. Por um lado, por um longo período da minha caminhada ministerial, estive inserido em um ambiente onde a experiência espiritual era valorizada acima de qualquer outro critério. Não se tratava de negar a Bíblia, pelo contrário, ela estava presente em todas as reuniões, em todas as falas, em todas as práticas. Mas na prática, algo silencioso acontecia. O sentido do texto já não era determinado pelo próprio texto. Falava-se constantemente em revelação. Falava-se em ir além da letra. Falava-se em não limitar Deus à razão humana. Essas expressões carregam um peso espiritual forte. Criavam a sensação de que havia uma dimensão mais profunda da fé, acessível apenas àqueles que estavam dispostos a ultrapassar os limites do entendimento comum. Com o tempo, algo começou a me inquietar. Não era a crença de que Deus fala. Isso é bíblico e sim, vivi muitas experiências em ouvir a voz de Deus. Não era a atuação do Espírito Santo. Isso é essencial. Não era o desejo por uma fé viva. Isso é legítimo. A inquietação surgiu quando percebi que, em nome dessa busca por profundidade, algo fundamental estava sendo deixado de lado: o próprio significado daquilo que Deus já revelou. Comecei a observar um padrão. Textos eram lidos, mas seus contextos eram ignorados. Símbolos eram usados, mas seus limites não eram respeitados. Experiências eram compartilhadas, mas não eram examinadas como deveria. E talvez o mais preocupante: questionar passou a ser visto como sinal de carnalidade. Foi nesse ponto que a questão deixou de ser apenas teológica e se tornou espiritual e pastoral.
Porque quando o crente perde o direito de examinar, ele perde também a capacidade de discernir. E quando perde o discernimento, torna-se vulnerável não à incredulidade, mas ao engano. Ao longo dessa jornada, percebi que muitos erros não surgem por rejeição da verdade, mas por um caminho aparentemente mais espiritual, na tentativa de alcançar Deus sem os limites que ele mesmo estabeleceu. É aqui que esse livro nasce. Não como um ataque a pessoas, não como uma reação emocional, mas como a necessidade de trazer clareza onde há confusão. A tese que sustenta essa obra é simples, mas profunda. Toda comunicação que se afirma divina, mas ignora o processo racional de compreensão, inevitavelmente produzirá confusão. Deus não se contradiz na forma como se revela. Se ele escolheu falar em linguagem humana, registrar sua palavra em textos compreensíveis e responsabilizar o homem por entendê-los, então não há sentido afirmar que a verdadeira espiritualidade começa onde o entendimento termina. Ao longo dos capítulos, serão analisadas afirmações comuns no ambiente religioso, muitas delas sinceras, outras repetidas sem reflexão, mas todas com algo em comum. Nasce de uma leitura que abandona o controle do texto e se apoia em uma revelação subjetiva. Veremos como isso afeta a compreensão da obra de Cristo, o significado das ordenanças bíblicas, a prática da oração, a doutrina da mediação e a própria estrutura da fé cristã. Também será demonstrado que esse fenômeno não é novo. A história da Igreja já enfrentou esse padrão sob outras formas, com outras linguagens, mas com os mesmos resultados. Por fim, esse não é um chamado ao racionalismo frio, nem uma defesa de uma fé meramente intelectual. A proposta aqui é outra: restaurar o equilíbrio bíblico onde a revelação governa, a razão compreende, o espírito ilumina. Sem esse equilíbrio, a fé se torna instável. Com ele, a fé se torna firme. Esse livro é, portanto, um convite a pensar sem medo, crer com entendimento e submeter toda a experiência àquilo que Deus já revelou. Porque no fim, não é a intensidade da experiência que define a verdade, mas a fidelidade à palavra.